dia sermos especiais diante da visão do nosso Pai Maior. Bom dia, sejamos todos bem-vindos, acolhidos nessa energia maravilhosa que eu, em particular, estou sentindo aqui novamente. Eu gostaria que todos sentissem também. Então vamos concentrar, vamos lembrar que somos filhos de Deus, vamos lembrar que todos temos potenciais para sermos felizes e assim nós vamos sentir essa alegria, essa energia que está aqui presente. Veja bem, hoje vamos falar de política. Calma, é brincadeira, e que brincadeira sem graça, né? Eu acredito que a maioria aqui está com muita vontade que se encerre esse ciclo nesse dia de hoje, graças a Deus, está se encerrando esse momento de política, onde trouxemos, esse momento da política, onde trouxeram assim tantas brigas em famílias, briga com relação a amigos, né? Estragou algumas amizades. Há quem diga, inclusive, que o Natal esse ano será uma audiência de conciliação. Veja bem, gente, que ponto que nós chegamos. Então não falaremos de política, fiquem tranquilos. Mas, em verdade, nós seguiremos um caminho que, nessas reflexões apresentadas hoje, vão sim ter relação também com a nossa política. Nós vamos entender, ou procurar entender, o quanto é necessário respeitarmos a opinião do próximo, o quanto é necessário harmonizarmos nossas energias para lidar com o próximo. E aí a gente vai tentar, nessas poucas palavras, refletir um pouco sobre isso, sacudir o pó. Quando Jesus falou isso aos seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículo 14, sacudir o pó ao sair da casa, da sua cidade, tirar a poeira dos seus pés e seguir o caminho. Para quem não acredita nas palavras e no amor de Jesus, fica meio estranho. É como se ele dissesse, dependendo do ponto de vista, que não dê moral para a opinião dos outros, siga seu caminho, deixa isso para lá. Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que o recado é outro. O que Jesus quis dizer, que a gente vai tentar entender hoje, é que aguarde, abrange seus corações. Se a pessoa não quis ouvir a sua palavra, que você acredita que é a verdade, não se preocupe. Aguarde, deixe o amadurecimento e seguir adiante. Quem sabe um dia as nossas ideias se encontrem. Olha que legal essa mensagem. Olha que oportuno essa mensagem para o dia de hoje, especialmente no campo político. Então a gente vai percebendo com essas reflexões que Hamed nos trouxe através do livro Renovando Atitudes, e o próprio título do livro já nos faz refletir, renovar as nossas atitudes, as nossas ações, compreender melhor as nossas relações, pararmos um pouco, sairmos do ringue que se transformou o nosso país hoje e pensarmos melhor no que vamos falar, pensarmos melhor como as nossas palavras serão recebidas e, independente daquilo que acontecer, continuemos tranquilos, abrandando os nossos corações e seguindo adiante, saindo da casa, saindo da cidade, sacudindo o pó de nossos pés e seguindo adiante. Essa é a mensagem de Jesus para todos nós há tantos anos atrás, que tem tudo a ver com os dias de hoje. E é nesse sentido que vamos refletir um pouco. E aí eu trago uma particularidade que há algum tempo eu já falei isso aqui, e vou repetir, que se casa perfeitamente com o que nós vamos falar. Um conhecido meu, de longas datas, nós jogávamos bola juntos, nunca fomos muito amigos, nunca trocamos palavras de religião nem nada, mas éramos conhecidos. Ele passou por um problema muito sério em sua vida, separou da esposa, tentou suicídio, ficou muito tempo internado, poucos passos de passar por plano espiritual. Nós fomos informados sobre isso, reforçamos as orações em favor desse nosso irmão e graças a Deus ele recuperou. Eu trabalho, como não é novidade para ninguém, em uma outra casa espírita, onde nós também fazemos um trabalho de doutrinação, um trabalho na verdade, de estudo espírita, de trabalho de mediúnico, e esse amigo nos procurou. Ele
para ir lá para ajudá-lo. Ele nos procurou, foi até a nossa casa, e ele é extremamente católico. Chegou em mim preocupado, no atendimento fraterno, nesse dia, falou: meu irmão, é o seguinte, eu estou aqui apreensivo. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Como é que eu faço? Cara, se alguém aqui dentro falar para você se afastar dessa ideia, para esquecer isso, foge dessa pessoa. Nosso propósito aqui não é esse. Alimente essa fé e essa verdade que tem dentro do seu coração e leve ela lá para dentro na hora que você for receber o passe. Essa maneira que você utiliza é uma forma de você entrar em conexão com o plano maior. É a sua verdade, é isso que te faz bem. E você não tenha dúvida que você vai ser beneficiado. Então, se alguém aqui falar diferente disso, não valorize. Faça do jeito que você está sentindo, e você vai sim ser beneficiado. Hoje, graças a Deus, ele tem uma vida, até onde eu sei, uma vida tranquila, não pensa mais em dar fim à sua vida. Então, partindo desse princípio, gente, isso é extremamente importante. A nossa verdade, a verdade que eu tenho, ao longo dos meus anos de cabelos grisalhos que eu adquiri aí, experiência na vida, ao longo dos estudos, que eu sei que está muito aquém ainda do que nós precisamos ser, mas isso me traz a segurança de dizer que a minha verdade, ela está inteiramente ligada ao meu histórico espiritual, a minha bagagem intelectual, a minha bagagem moral, as circunstâncias da vida em que eu vivo hoje, as influências daqueles que me cercam, e conforme eu enxergo aquilo que me é apresentado. Então essa é a minha verdade em várias circunstâncias que a vida me apresenta. Isso em tudo, na política, na relação com as pessoas. Então essa é a minha verdade. Não quer dizer necessariamente que essa minha verdade é a verdade do meu irmão. Em decorrência desse acúmulo de informações que eu trouxe aqui, na nossa individualidade, cada um pode ter a sua própria verdade. E é nesse sentido que Hamed vai nos orientar, buscando a orientação de Jesus sobre esse aspecto, de respeitarmos as verdades uns dos outros. E seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos entender o quão necessário é nos harmonizarmos, sacudirmos os nossos pés e seguirmos adiante. Nós vamos entender que nós não temos autoridade moral de chegar nas pessoas que pensam diferente de nós e exigir que a minha verdade entre em seu coração e na sua mente. É isso que hoje está acontecendo. Em decorrência disso, os conflitos estão aumentando, porque nós fugimos do que é realmente a verdade, dos ensinamentos de Jesus. Olhemos bem a nossa história. Somos cristãos, judaicos cristãos. Para que haja um entendimento, é necessário percebermos que as verdades que nossos irmãos judeus nos apresentaram ao longo dos anos, lá no início, que foram as verdades de Deus, está no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, que são as leis de Deus, em que Jesus aqui vindo, ele não recusou essa verdade. Ele nos deu uma forma diferente de enxergá-la. Então somos judeus na nossa essência, preservando o amor de Deus e a verdade de Deus. Somos cristãos pela orientação de Jesus, seguindo este caminho. E ao longo de nossa história, sentimos a necessidade de defendermos a nossa exclusividade, a nossa verdade, onde fomos nos afastando uns dos outros. Cristianismo não é visto de forma tão unificada
prejudicada hoje, infelizmente, porque nos afastamos da verdade de Jesus. O cristianismo no Brasil, segundo o último dado que eu tive acesso, como eu já falei aqui outrora, tem mais de 500 denominações. Veja bem, saímos de uma verdade apresentada por Jesus, por Deus, sobre as orientações de Moisés, sofremos maravilhosa influência dessas verdades sobre a orientação de Jesus e seus exemplos, e aí fomos fragmentando isso aí. Peraí, mas essa verdade não é minha, essa verdade sua não é verdadeira, e ao longo dos anos fomos nos fragmentando a tal ponto de nossas religiões serem tão segregadas, serem tão fragmentadas, e nos distanciando da grande verdade que é o amor, que é Deus. Mesmo falando em Deus, cada um de nós, na nossa individualidade, temos a nossa forma de enxergarmos essa verdade. Se temos aí inúmeras religiões cristãs, se temos aí no início o judaísmo, além de outras religiões que podemos citar, que cada um resguarda a sua verdade, cada um defende a unhas e dente a sua verdade, é porque algo ainda não foi harmonizado no aspecto coletivo da humanidade. Então, quando paramos para pensar dessa forma, a gente começa a ter um cuidado maior em querer ter a exclusividade da grande verdade, em todos os aspectos, em todas as circunstâncias que a sociedade se envolve. E no meio da política, hoje isso se evidencia muito mais. Então temos que ter cuidado. Não que não tenhamos a necessidade de discutir, de levar a palavra, o entendimento daquilo que entendemos, mas principalmente levar o exemplo. Essa é a grande verdade. Levar o exemplo daquilo que acreditamos. O exemplo vai influenciar muito mais. Jesus não escreveu nada nesse aspecto de sua filosofia de vida. Quem escreveu foram os discípulos. E mesmo sem escrever, Jesus conseguiu apresentar a sua verdade de forma consistente, que permanece entre nós até hoje e que infelizmente muitas vezes estamos somente em sua periferia. Nós ainda não adentramos verdadeiramente com toda a plenitude. Precisamos adquirir para conhecermos essa verdade. Porque quando falamos em amor, quando falamos em Deus, não precisamos discutir, não precisamos provar nada, precisamos deixar acontecer, deixa a vida me levar. E assim pacificamos o nosso interior, os nossos corações, de tal forma que a verdade do meu irmão, mesmo que seja contrária à minha, será respeitada. E tem que ser assim. O respeito vai fazer com que nasça algo maior entre nós. O respeito vai fazer com que o amor aconteça. Olha que legal. Quando passamos então a perceber que essa é a grande mágica do que Jesus nos ofereceu, nós vamos entender que não tem outro caminho. Precisamos seguir adiante, sacudindo o pé, mas buscando este caminho. A Média diz que em muitas ocasiões, olha bem gente, olha essa frase, essa lição. Em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhor as opções e diretrizes, no sentido de estabelecer e priorizar a seleção de atitude dos outros, que na verdade caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientações em abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. O que isso quer dizer? Que nós acreditamos que temos um potencial,
que temos autoridade moral, capacidade de influenciar o nosso irmão a tal ponto de que ele siga a minha verdade. Dessa forma, nós desacreditamos que algo muito, imensuravelmente maior do que a nossa insignificância existe em torno de todos nós. É como se nós disséssemos para o nosso irmão o seguinte: ou você acredita no que eu estou falando, ou você está perdido, ou você não tem solução. Já era. Olha que coisa, olha que pretensão. E aí a gente acredita que as circunstâncias, que a vida maior, a espiritualidade de Deus que atua entre nós, é como se ela não existisse. É como se outras oportunidades de aprender o nosso irmão não teria mais. Olha que arrogância nossa, falta de humildade. Isso é a nossa briga íntima, o orgulho falando muito mais alto, transbordando de nossos corações a ponto de querer inundar o coração do próximo com a minha verdade. E isso é perigoso, porque se não conseguimos convencer os nossos irmãos com aquilo que acreditamos, nos enraivecemos, nos enfurecemos, e aí adjetivamos: seu idiota, seu burro, e assim por diante. Peguei leve aqui. Vamos olhar as redes sociais. Olha os xingamentos. Olha as palavras duras que cada um emite para o outro. E não adianta achar que escrever não machuca, não ofende. O que estamos escrevendo é aquilo que estamos sentindo, é aquilo que estamos pensando. Sentimento é força, pensamento é força. Vai alcançar alguém. Se o nosso objetivo é esse, vai alcançar alguém. São duas forças poderosas que temos: a força do ódio e a força do amor, em polaridades diferentes. Podemos manipular qualquer uma delas, mas precisamos escolher. Se escolhermos a força do ódio, ele vai bater, vai machucar, mas ele vai voltar. Essa força volta, e aí também seremos machucados. Agora imaginemos escolher a outra polaridade, a força do amor. Olha que maravilha. Oferecemos então palavras brandas, respeito, não concordo contigo, defendo o seu ponto de vista até a morte, porém resguardo o meu direito de não concordar com ele. Olha que palavra bacana isso. Parece até que eu sou inteligente falar assim: respeito o seu ponto de vista até a morte, porém resguardo o meu direito de não concordar com ele. Pronto. Assim eu estarei utilizando de forma civilizada, tentando compreender que realmente, por mais que os nossos irmãos estejam seguindo os caminhos diferentes do entendimento nosso, vamos acalmar. Um dia os nossos caminhos se encontrarão novamente, e assim a vida é maravilhosa. Nos damos oportunidade e oportunidade. Ou não acreditamos na reencarnação? E olha aí, não acreditamos na verdade da reencarnação. Mas e quantos acreditam? E quantos não acreditam? Por causa disso vamos nos degladiar? É a verdade que eu entendo hoje, é a verdade que eu adquiri no curso da minha vida, diante de tudo que eu estudei. É a minha verdade, o processo reencarnatório. Mas quantos não entendem assim? Infelizmente, a gente entende até que dificulta um pouco aceitar as outras circunstâncias, as injustiças da vida, por exemplo. É uma forma de enxergar a verdade que provoca, no meu entendimento, um maior sofrimento aos nossos irmãos. Então, quando acreditamos na reencarnação, tudo é mais tranquilo. Hoje eu sofro, mas amanhã estará tudo bem. A vida não se encerra apenas naquilo que vivemos aqui, ou com a morte do corpo físico. Teremos outras oportunidades e vamos seguindo adiante. E dessa forma, quando entramos na casa de alguém para forçadamente apresentar nossas verdades, e esse alguém não aceita que brigamos, que degladiamos, não estamos fazendo aquilo que Jesus falou.
saia dessa casa, sacuda o pó dos seus pés e siga o caminho. Lá na frente nos encontraremos novamente. Quem sabe com mais consciência, com mais amor. Conta umas pequenas histórias simples, mas que traz esse contexto. Um senhor que resolveu sair de sua casa nesse dia, com o intento de apresentar a sua verdade, a palavra de Deus aos outros. Um senhor de cabelo grisalho, não sei nem por que tinha que ter cabelo grisalho, mas tinha na história. E ele, seguindo o caminho pela cidade, chegou até uma praça, onde havia um jovem sentado, de cabeças baixas, e o senhor chegou com certa arrogância, falou: esse vai ser meu primeiro trabalho de hoje, em nome de Deus. E o jovem de cabeça baixa, sentado, semblante aflito, e ele falou: meu jovem, uma hora dessa do dia, o sol irradiante, você aqui sentado, sem fazer nada, podia estar trabalhando com tanta aparente saúde, podia estar sendo produtivo na vida. É muito provável que você não acredita em Deus, por isso que você está assim. Se levante, levante, vai ser produtivo. O jovem, semblante sofrido, olhou para o Senhor, ainda manteve a calma, falou: o Senhor acredita realmente em Deus? O seu Deus te faz uma pessoa melhor do que eu? Esse seu Deus é especial? E aí, nesse momento, esse senhor que saiu para falar da sua verdade e a palavra de Deus, se enfureceu, apontou o dedo para o jovem e falou: mas é claro que eu acredito em Deus, e meu Deus existe sim, e Ele está acompanhando os meus passos. Ele sabe que eu fui um homem trabalhador, honesto, nunca prejudiquei ninguém, trabalhei a vida inteira dessa forma, e Ele está me vendo, e sem dúvida que Ele sabe que eu sou uma pessoa melhor do que você. Primeiro, por que você não acredita em Deus? E com essas palavras ríspidas até, o jovem, ainda complacente, de semblante aflito, olhou para ele: meu senhor, eu não lhe disse que eu não acredito em Deus. Em verdade, eu estou aqui no banco dessa praça para agradecer ao Deus que eu conheço e que eu acredito, por tudo que Ele faz em minha vida, inclusive diante do acidente que a minha família foi vitimada há pouco. Ele permitiu que eu conseguisse escapar, embora a minha esposa tenha partido para o lado de lá. Mas esse Deus que eu conheço, Ele está cuidando dela. Mas Ele ainda permitiu que eu aqui ficasse para cuidar de meu filho que está internado no hospital aí em frente. Eu estou aqui agradecendo ao Deus que eu conheço, com muito amor, e agradecendo mais ainda por Ele me permitir entender que uma pessoa como o Senhor, que deve ter os seus motivos, ainda não entendeu essa verdade. Ele se levantou, olhou mais uma vez para o Senhor: fique com o seu Deus em paz, eu irei ao hospital acompanhar meu filho. E quem sabe um dia a sua verdade, o seu Deus, se encontre com a minha verdade e com o meu Deus. E saiu caminhando tranquilamente. Olha que lição. Um senhor que, na sua integridade, honestidade, fazendo até uma leitura própria, não tenho autoridade até dizer se é errada, mas ele infringiu algo, invadindo uma privacidade, tentando de alguma forma fazer com que aquela pessoa acreditasse em suas verdades. Mas ele recebeu uma lição, uma bela lição, com brandura. Esse jovem poderia ter levantado, estapeado o Senhor, tudo ficaria pior, defendendo a sua verdade às vezes. Mas ele entendeu aquilo que realmente precisa ser. Ele entendeu que em qualquer momento precisamos sair da casa, sair da cidade, sacudir a poeira e seguir adiante. E foi assim que ele fez, respeitando o ponto de vista de quem não concordava e
até de alguma forma tentou ofendê-lo, mas seguiu adiante. Já imaginou se nós, eleitores brasileiros, em momentos tão turbulentos que vivemos, tivéssemos essa capacidade moral e intelectual de aceitar a verdade do outro? Principalmente se nós entendêssemos que facilmente somos manipulados por verdades de todos os lados, até mesmo uma polarização igual a essa que vivemos hoje. Então o respeito tem que prevalecer entre nós. Quem sabe amanhã, com muita fé em Deus, nossos caminhos, a nossa sociedade trilhará caminhos de paz. Independente do resultado das urnas, nesse dia 28 de outubro de 2018, que a gente consiga então segurar na mão do nosso irmão, mesmo quem não tenha concordado com a nossa verdade, para que a gente, caminhando junto, possamos fazer um Brasil melhor, um Brasil de amor e de paz, porque assim estaríamos respeitando a opinião de cada um. Foi essa mensagem que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, e que até hoje, infelizmente, nós ainda não alcançamos. As nossas verdades, elas inclusive podem mudar com o passar dos anos, dependendo dos nossos pontos de vista. Eu sou muito fã de Kardec. Para quem leu a biografia de Kardec, entende a sua coerência diante daquilo que ele apresentava. Um cara muito crítico, não aceitava nada pronto, sem refletir e analisar vários lados. E ainda nos orientou que acompanhássemos tudo que encontrássemos como verdade, para que, se de repente algo mais bem fundamentado fosse apresentado por nós, e de repente fizesse com que mudássemos a nossa opinião, aí teríamos que mudar a nossa verdade. Então Kardec foi sempre muito coerente nesse sentido. Ele defendeu, evidentemente, aquilo que ele acreditava. E quando eu falo que nós também, não é o fato de, não precisamos entrar no ringue, na luta, na disputa, mas precisamos dialogar. Com o diálogo é que o Brasil e o mundo vai para frente. É que a sociedade caminha. Mas tem que ser um diálogo amigável, brando, pacífico. Então Kardec trouxe essa mensagem. Sejamos coerentes, estudemos, levemos adiante as nossas informações, falemos da doutrina espírita, mas vale muito mais um inimigo declarado, palavras de Kardec, do que um aliado mal preparado. Porque aquele que não sabe o que está falando e quer falar e quer forçar para que entenda a sua verdade, é muito mais perigoso do que o inimigo declarado. Porque o nosso inimigo nós já sabemos quem é. Podemos ter um cuidado maior nas nossas palavras e ações. O amigo declarado e mal preparado, ele se torna também um perigo, porque ele vai comprometer também a nossa verdade. Então, se quisermos ir adiante e levar as verdades de Jesus, levar o amor de Deus, vamos com coerência, com tranquilidade, com informações necessárias para que possamos fundamentar bem as nossas ideias, e aí sim podemos então, num momento tranquilo, discutir essas ideias, sem crise. Então, meus irmãos, vamos refletir bem em tudo que falamos. Não são palavras minhas, são reflexões nossas em cima de tudo que estudamos, para que tenhamos forças, amor, compreensão e fazermos um Brasil melhor, independente de tudo que ocorra a partir de hoje. Fiquemos com Deus, retornemos para casa com amor, segurança, e que tenhamos uma excelente semana. Obrigado a todos.